pessoal, bem-vindos a mais uma palestra aqui do Jaleco Med Summit. Estamos aqui na trilha hoje de inovação e tecnologia novamente. Hoje eu estou aqui com um convidado ilustre, um convidado especial, para a gente falar um pouquinho. Hoje o tema da palestra vai ser High Tech and High Touch, como associar a evolução tecnológica e o uso de dados com cuidado centrado no paciente. Para falar um pouquinho disso, explicar para vocês conceitos importantes dessa área, a gente convidou aqui o Dr. Marco Antônio, e para quem não sabe, o Marco estudou comigo, formou comigo na UFRJ, é um grande amigo, um grande parceiro, e hoje em dia está virando aí cada vez mais uma referência na parte da área da saúde e tecnologia. Obrigado, Marco, pela presença. Se apresenta aí, pessoal, fala um pouquinho da sua formação, o que você faz hoje em dia. Bom, prazer todo meu, Rodrigo. Boa tarde a todos. Realmente, a gente formou junto na UFRJ, sou médico pela UFRJ, oftalmologia pelo IPEPO. Hoje eu estou como CSO da iTech Care, que é uma empresa que surgiu como um braço do grupo Case, é uma empresa que foca em saúde populacional com o uso de dados. Além disso, eu sou founder e CEO da iCare, que é uma empresa de cuidados oftalmológicos, que a gente vai poder descrever um pouquinho mais a fundo durante a nossa palestra. E é isso. Também, além do que eu descrevi, hoje eu faço estou terminando um curso de inteligência artificial, focado na área da saúde, que a gente sabe a grande importância e a tendência que está acontecendo na FIA. Legal, Marco. Galera, antes da gente começar, só explicar aqui a dinâmica. A gente já fez aqui uma breve introdução. O Marco vai fazer uma pequena apresentação e depois, no final, a gente abre aí para algumas perguntas que já surgiram aqui para a gente. Antes do Marco assumir aí, queria dizer que, cara, ele é como eu falei, uma referência para mim. Acho que, assim, durante a nossa formação, sempre foi um cara que foi ali um dos alunos top 3 ali da turma, né? E acho que você, Marco, é o exemplo de que, cara, uma formação sólida na medicina é, não existe esse falso dilema entre, cara, você se dedicar a uma área tecnológica ou então mais à gestão, empreendedorismo e abrir mão da sua formação técnica. Pelo contrário, você tem que ter um embasamento técnico, uma formação boa na faculdade de medicina, para aí, então, poder progredir para essas áreas. E você, cara, é um exemplo disso, sempre foi uma referência aí para a gente como estudante, como médico. Hoje em dia está fazendo oftalmologia, né, no Instituto, no IPEPO, da Unifesp, né, e também, então, segue aí também fazendo uma residência, uma especialidade. Bom, eu vou compartilhar minha apresentação, mas, Rodrigo, retomando, e primeiro eu agradeço pelas palavras, fico lisonjeado por uma palavra vinda de você, que é um cara totalmente disruptivo na área também. Você, Lucas, Guilherme, têm feito grandes avanços, e a UFRJ está muito bem representada, e eu fico muito feliz e fico muito satisfeito de perceber que a nossa geração está conseguindo trazer algo tão diferencial para a área da saúde como um todo. Com certeza, cara. Vamos lá, então, assume aí, e aí eu vou silenciar aqui meu microfone, você segue, qualquer dúvida que surja, eu mando aqui para você. Perfeito. Novamente, boa tarde, pessoal. É um prazer estar falando nesse evento que o Jaleco está promovendo. A gente sabe do alcance que vai ter e eu espero que essa palestra, esse bate-papo, atinja realmente todos os estudantes de medicina, todos os médicos recém-formados e aqueles que também já têm mais tempo de carreira e consiga contribuir pelo menos um pouquinho para a nossa sociedade 5.0 que a gente vive atualmente. Bom, eu trouxe como tema High Tech, High Touch, como associar a evolução tecnológica e o uso de dados com o cuidado centrado no paciente. Aqui é um breve currículo, como a gente já descreveu, sou médico pela UFRJ.
oftalmologia pelo IPEPO, sou o atual CSO da iTechCare, founder e CEO da iCare, consultor médico do Grupo Case e análise de Big Data via inteligência artificial pela FIA. High-tech, high-touch, um termo descrito em 1982 por John Naisbitt. Naquela época, ninguém esperaria estar vivendo o que a gente vive hoje com relação à tecnologia, mas são dois termos que, apesar de parecerem divergentes, muito pelo contrário, são termos que devem convergir. Quando a gente fala em high-tech, a gente pensa em Big Data, a gente pensa em internet das coisas, inteligência artificial, robótica. Quando a gente fala de high-touch, a gente pensa no impacto social, na responsabilidade ambiental, na diversidade, em marcas com propósito, ou seja, isso nos remete a relacionamento humano. E, por incrível que pareça, apesar de parecer divergente, muito pelo contrário, são duas tendências que devem convergir para termos o que a gente busca, que é o cuidado centrado no paciente. O papel da tecnologia atual não é fim, a tecnologia é meio. E o nosso fim é melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, melhorar, sim, o tratamento do nosso paciente. Por isso, a centralização. O que nós buscamos, eu posso remeter do Círculo Dourado, falado por Simon Sinek no livro Comece pelo Porquê, que traz o que, como e porquê. E exatamente quando você tem um propósito e tem o porquê, você atinge o seu resultado. O porquê na área da saúde, o porquê das inovações tecnológicas é melhorar o cuidado com o nosso paciente. Esse deve ser o nosso porquê. E algumas empresas que começam pelo porquê, Apple, algumas pessoas que usam o porquê como propósito, Steve Jobs, Martin Luther King, enfim, as pessoas passam a respeitar o que eles pregam e viram verdadeiros seguidores, entendem aquela logística e procriam aquela logística. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para a área da saúde, para a gente não perder o foco no paciente. Tecnologia não é o antônimo de cuidado humanizado com o paciente. Aqui uma rápida linha do tempo para a gente situar melhor. A primeira revolução industrial, por volta de 1760, surgimento do motor a combustão, o vapor como realmente uma forma de energia. Temos a produção têxtil, muito mais rápida. Então, o homem em si, ele parou desde a produção da matéria-prima até a finalização do produto. Isso criou muito mais velocidade a toda a produção, né? A segunda revolução industrial, nos anos de 1800, por volta de 1850, com o surgimento da eletricidade, telefone, enfim, e ela traz também, já em seu final, um pouco do Fordismo, que é aquelas linhas de montagem, trazendo, sim, a maior eficácia, mas a repetição daquela determinada função. Terceira revolução industrial, já nos anos de 1950, aproximadamente, surgimento de computador, enfim, são as tecnologias digitais. E a quarta revolução industrial, que começou a ser mais falada a partir de 2011, no Japão e na Alemanha, numa feira na Alemanha, que traz alguns pilares muito importantes, que são inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. Isso faz parte da revolução industrial. Aquela internet lenta já foi substituída por algo muito mais rápido, muito mais dinâmico. Hoje, tudo móvel, a gente tem um supercomputador em mãos, o que facilita muito a nossa vida. E aqui eu queria pegar um link de uma sociedade 5.0. O que é a sociedade 5.0? A sociedade 5.0 foi falada a primeira vez em 2016, é uma ideia que surgiu no Japão, na qual pega tudo que a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, ou seja, a Revolução 4.0 traz, e ela foca exatamente no maior objetivo, ou seja, o ser humano. Então, ela tem 3 valores muito importantes: qualidade de vida, inclusão e sustentabilidade. Agora, falando um pouco mais da saúde pré-digital e pós-digital, se a gente voltar um pouco no tempo, como era a educação teórica e prática? Antes a gente só tinha livros, enciclopédias para poder consultar. A informação era muito mais lenta, era tudo muito mais difícil.
A parte prática nas áreas da saúde, por exemplo, eram em anatômicos apenas, com peças, com cadáveres, né? Isso não, eu não estou falando há 10 anos atrás, 15 anos atrás. As consultas médicas de diversas especialidades demandavam face-to-face, demandavam a presença do paciente com o médico. E o que a gente vê hoje é bem diferente. Os procedimentos cirúrgicos eram procedimentos muito mais invasivos, que elevavam a morbidade e a mortalidade de cada indivíduo que era submetido a tal. Os instrumentos médicos eram bem rudimentares, obviamente que foram evoluindo com o tempo, mas não se compara com a saúde pós-digital. O entendimento do estudante de medicina e das diversas áreas da saúde hoje, do que é a saúde pós-digital, é muito importante até para a colocação no mercado. A saúde pós-digital, hoje a gente consegue ter uma educação com um EAD cada vez mais forte e cada vez mais eficaz. Hoje não precisamos apenas estar no anatômico para entender muito bem a anatomia. Hoje tem simuladores muito próximos do real. Isso democratiza o acesso à informação e ao conhecimento. A telemedicina é algo que quebrou o paradigma da necessidade do médico e do paciente estarem no mesmo ambiente para ter uma boa consulta. A gente sabe que grande parte das necessidades são solucionáveis por meio da telemedicina. Hoje a robótica, a gente vive uma evolução na parte cirúrgica, com a cirurgia robótica, que é muito menos invasiva, tem muito menos mortalidade, muito menos morbidade, e o paciente sai muito mais satisfeito. Nosso foco é o paciente. Então a gente precisa entender que quanto menos mal a gente causa a ele, muito melhor. Quanto melhor a recuperação, mais rápida a recuperação, muito mais eficaz. E a medicina de precisão. Antes tínhamos um diagnóstico de câncer, todos os cânceres eram tratados da mesma forma. Exemplo, câncer de pulmão. Antes todos eram tratados da mesma forma. Hoje, com a medicina de precisão, a gente consegue fazer análise de qual gene está mutado e constituir uma terapêutica voltada exatamente para aquele tipo de tumor. Isso é o que a gente vê na saúde pós-digital. E quem está saindo, está se formando agora, precisa entender a importância e já se localizar no tempo e espaço para saber o que o espera. Bom, essa é uma pirâmide, a hierarquia de DIKW, a sigla em inglês, uma pirâmide de conhecimento utilizada em diversas frentes. Eu trouxe aqui para falar um pouco de dados. O que são dados, qual a função dos dados, por que todo mundo fala em dado hoje em dia. Essa pirâmide demonstra muito bem a evolução desde a coleta do dado até a criação da sabedoria. O dado, pura e simplesmente, é nada. O dado é um número, o dado é um nome, o dado é um procedimento. O que diversas empresas inovadoras, disruptivas e que vêm mostrando valor no mercado fazem? Fazem a coleta do dado. Após o processamento desse, ele cria uma informação. Através dessa informação, quando a gente coloca um nível de cognição, estamos falando de inteligência artificial, machine learning, deep learning, a gente cria um conhecimento. Ou seja, sim, existem algoritmos que, no futuro muito próximo, não estou falando que as especialidades ela desaparecerá, muito pelo contrário. O médico, ele sempre vai ser o curador disso tudo que a gente está falando. Só que a adaptação vai ser necessária durante todo esse processo. Após a criação do conhecimento, quando passa pelo julgamento, a gente cria a sabedoria. Por isso eu trouxe essa pirâmide para a gente entender que o dado, pura e simplesmente, sem um processamento, sem um trato fino dele, é nada. Mas a importância dele, quando bem tratado, bem processado, criando conhecimento e posteriormente sendo aplicado na área da saúde, é muito importante. E eu acho que alunos médicos recém-formados, médicos formados há 10 anos, eles possuem dilemas que não são facilmente respondíveis. Tá? Algumas perguntas que vêm à cabeça. O que nos torna únicos frente a uma inteligência artificial? É o high touch. Isso nunca vai desaparecer. É o relacionamento humano. É você entender que a curadoria é um grande passo para a gente se diferenciar no mercado.
Se a gente fosse se comportar como o motorista da carroça na época do primeiro motor a combustão, a gente estaria fadado a fracasso. Se aquele cara que dirigia a carroça pensasse, bom, eu vou boicotar todos os motores de combustão que surgem, ele estaria fadado a fracasso, correto? Só que nem todos foram assim. Muitos pensaram, bom, já que surgiu o motor a combustão, por que não eu dirigir o carro que vai ser direcionado por ele? Por que não eu aprender a ter um bom desempenho desse motor? Olha, eu vou aprender a resolver o problema quando esse motor estragar. E quando eu digo adaptação, é o médico entender a importância de sua figura, mas adaptar-se a toda essa inovação que está acontecendo. Como o uso de dados pode impactar a saúde populacional? Essa é uma pergunta super importante que já vem sendo respondida. Algumas empresas, algumas frentes, vêm fazendo a curadoria de dados e conseguem predizer diversos pontos, como, por exemplo, com a análise de dados, a gente consegue entender comportamento, a gente consegue evitar determinados fatores de riscos, a gente consegue agir de maneira eficaz na prevenção. E isso faz com que, além de ter uma melhor eficiência no que estamos fazendo, consequentemente, a gente reduz o custo. E é disso que estamos falando. A gente vive uma desigualdade que, muitas das vezes, não conseguimos entregar o melhor a toda a população. Se a gente faz isso de uma maneira mais eficaz, mais assertiva, a gente consegue equiparar e dar o melhor tratamento para a população como um todo. Como colocar o paciente no centro do cuidado? Esse sempre deve ser o objetivo. Nunca deveria ter fugido da nossa óptica. A gente, durante a nossa formação, a gente faz o juramento de primo non nocere, a gente nunca vai causar mal, e o nosso objetivo maior é sempre dar o melhor ao nosso paciente. E eu discordo veementemente de quem fala que quem está nessa parte gestora, na parte de tecnologia, enfim, ele não é mais médico, pelo contrário, ele tem até um impacto muito maior que apenas um médico a nível assistencial. Então, o paciente sempre vai estar centrado no nosso cuidado. Hoje, o paciente ele é o ator principal. Hoje, ele tem opções. Hoje, ele tem informações. Então, a partir do momento que a gente colocar o paciente como protagonista do seu tratamento, junto conosco, que hoje somos munidos do conhecimento, tudo vai melhorar e o paciente vai ficar no centro do cuidado. E como reter os pacientes na era da sociedade 5.0? Essa, sem dúvida alguma, é a pergunta de $1 milhão. Mas com tudo isso que eu descrevi, a gente executando a boa prática e se adaptando a tudo que está acontecendo de inovação em nível tecnológico, a gente tende a ter um sucesso com relação a isso. Bom, eu queria trazer alguns cases de sucesso que já estão fazendo o que discutimos acima com relação à inovação, com relação a estudo de dados do paciente. Trago o caso da PillPack, que foi uma empresa criada nos Estados Unidos em 2013. Ela é uma facilitadora de farmácia, é uma farmácia inteligente. Você envia a receita médica para a farmácia, para a PillPack, e ela separa todos os medicamentos de acordo com o horário que você deve tomá-los. Então, aqueles pacientes polimedicamentosos que são portadores de doenças crônicas e usam diversos medicamentos diariamente, eles vão se beneficiar, e já estão se beneficiando, na verdade, de uma inovação como essa. Ela foi comprada pela Amazon, a PillPack, em 2018, por $1 bilhão. O faturamento dela era $100 milhões por ano e foi comprada por 10 vezes o EBITDA, aproximadamente. Ela está presente em todos os estados norte-americanos e mais de 90% das farmácias e operadores de saúde já utilizam PillPack. Tá? MySugar é uma startup austríaca que, como o próprio nome diz, ela visa a dar um bom atendimento ao paciente diabético. E como ela faz isso? Através de dados e através de internet das coisas. Ela faz um link entre a glicemia medida pela internet das coisas, por exemplo, uma bomba de fusão, por exemplo, algum dispositivo que faz o controle contínuo da taxa glicêmica do paciente, e ele consegue, através desses dados, fornecer informações e inputs para o paciente melhorar o seu tratamento e, consequentemente, melhorar o resultado. A gente sabe que um paciente diabético
bem tratado, ele descompensa menos, consequentemente, ele tem menos agudização dos quadros graves, que acabam estigmatizando e gerando alto custo para o paciente diabético. Ela foi comprada pela Roche em 2017 por 100 milhões de dólares e hoje está em 52 países e já está traduzido para 13 idiomas. Ela atende hoje mais de 2 milhões de usuários no mundo todo. A Equian é uma empresa que inicialmente nasceu nos Estados Unidos com a ideia de processamento de pagamentos, auditorias e auxílio às maiores operadoras de saúde. A UHG, a United Health Group, fez a aquisição da Equian em 2019 por 3,2 bilhões de dólares. E como a Equian faz isso? Através de inteligência artificial, através de uma boa análise de dados e colocação da inteligência artificial para tal artifício. Eu não pretendo, nesse curto intervalo de tempo, me aprofundar a nível de machine learning nem deep learning. Em uma próxima ocasião a gente pode conversar sobre isso, mas esse momento de introdução é crucial. Bom, como eu sou o fundador e o atual CEO da iCare, a iCare é uma empresa que surgiu em 2019, partindo de um porquê, de uma dor que eu sinto particularmente na oftalmologia, que é o cuidado fragmentado do paciente. A gente possui consultas muito dispersas, informações que não batem, um paciente que não sabe como utilizar o medicamento. E a nossa ideia, o nosso propósito é muito claro, é democratizar o acesso à saúde ocular de maneira clara, fácil e de qualidade. Então, a gente está chegando no mercado, 2 produtos, em menos de um mês já vão estar disponíveis. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, já está o link de Instagram, está o link da nossa página, e em breve vão ter mais novidades sobre isso. Bom, eu acho que é basicamente isso que eu queria tratar. A página de contato está aqui, depois vai ser disponibilizada também. Queria só deixar um take-home message para vocês. Molly, que é uma diretora de uma empresa norte-americana também disruptiva, ela escreveu um artigo e trouxe essa frase que me tocou bastante e que precisa ficar entendido. A high-tech no cuidado da saúde não precisa ser sacrificada e nem sacrificar o high-touch dos relacionamentos. Por isso, a Sociedade 5.0 visa trazer tudo o que a Revolução 4.0 trouxe de benéfico e a gente colocar o nosso paciente centrado no cuidado para a gente obter o melhor resultado. Gente, obrigado. Acho que é isso. Rodrigo, está comigo? Maravilha, Marco. Isso, só parar o compartilhamento. Vamos agora bater um papo aqui. Acho que a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Muito boa a apresentação, cara. Queria parabenizar aí. E a primeira pergunta, na verdade, é minha, tá, cara? Vamos lá. A gente, esse ano agora, 2020, a gente está fazendo 10 anos que a gente entrou na faculdade, né? A gente entrou lá em 2010, novinhos lá. Eu tinha muito mais cabelo na época, tinha uns quilinhos a menos. Mas, cara, isso me faz refletir aqui, né? Como que as coisas em 10 anos mudaram. A gente jamais imaginava que a gente estaria passando por um período como esse atual, né? Da pandemia, do coronavírus, um momento, cara, histórico, obviamente com muitos impactos negativos, mas assim, que vai de fato ficar marcado na história. E eu queria entender como que você enxerga a saúde daqui 10 anos, lá em 2030, né? A gente até teve algumas conversas aqui durante o evento, que o pessoal também falou um pouquinho do futuro, né? Tive uma conversa com o Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ele falou um pouquinho o que ele enxerga da cardiologia no futuro. Conversei com o Elmo, que também é um conhecido nosso da UFRJ, e ele falou como que ele enxerga o aprendizado pelos próximos anos. Eu queria entender como que você enxerga realmente a saúde como um todo, e aí pegando a parte assistencial e a parte da tecnologia aplicada à saúde nos próximos 10 anos. Perfeito.
Eu acho que é muito boa a sua pergunta, porque em 2010, quando a gente entrou, era até dificuldade, a gente tinha até dificuldade para encontrar material para estudo. Era tudo muito bagunçado, era tudo muito perdido, e xerox e mais Xerox. xerox, e papéis. Meu Deus, era uma loucura. E hoje, em 2020, a gente tem a plataforma que o Jaleco está criando de uniformização, homogeneização, e com altíssima qualidade, né? Se a gente tivesse isso naquela época, seria bem mais fácil. A gente pegava aquelas bíblias gigantescas para fazer provas e provas, enfim, era muito menos eficiente, né? Em 10 anos a gente não esperava que acontecesse isso, muito pelo contrário. A parte cirúrgica, a gente via cirurgias laparoscópicas, nem imaginava em robótica. Que isso? Como? Simulador de anatomia? Como assim? O bom é sentir o cheiro do formol, né? Enfim, mudou muito. E se a gente perceber, cada revolução que vem acontecendo, o delta T entre elas se encurta, né? Então, para daqui a 10 anos, eu acho que vai ter um impacto que nem nós mesmos conseguimos responder. Tem um artigo que surgiu, que fez uma comparação com os varejistas dos Estados Unidos. Bom, há 18 anos atrás, 18% da população norte-americana comprava online. Hoje, 79% compra online. As lojas, os grandes varejistas, estão em ruínas. A Amazon, o valor de mercado de Amazon e correlatos, ele se autoexplica, né? O que está acontecendo é essa modernização realmente. E a saúde não vai ser diferente. O que eu me pergunto é, a gente vai estar preparado para, por exemplo, ter 80% do nosso atendimento não sendo presencial? Porque a gente sabe que grande parte dos quadros crônicos são passíveis de resolver, são passíveis de acompanhamento, são passíveis de criação de programas de doentes crônicos sem ter a presença. A gente vai diminuir deslocamento, a gente vai diminuir custo, a gente vai diminuir exposição a outras doenças. Eu acho que a pandemia ela responde por si e as coisas continuam acontecendo até de maneira mais assertiva e eficaz. Então, a grande pergunta para mim é, será que a gente vai estar pronto para o que vem em 2030? Eu não tenho dúvida nenhuma que a parte cirúrgica vai ser muito mais assertiva, com muito menos invasiva, né? A gente tem por exemplo, uma startup brasileira que foi para os Estados Unidos agora, Brain for Care. Ela conseguiu entrar nos Estados Unidos e ela faz a medição de pique de uma pressão intracraniana por um eletrodo. Ó, como assim? A gente é da época que, para você medir uma pressão intracraniana, você tinha que colocar um catéter no ventrículo, né? Então, a evolução ela é inimaginável. Mas eu acho que a gente tem que se preparar conforme a gente está fazendo. Com certeza. Cara, eu espero que o médico esteja como protagonista, né? E não como um coadjuvante ali, simplesmente sendo operacional, né? O médico tem que estar lá na ponta, tomando decisão, liderando, traçando as estratégias, até para a gente não ficar refém de, enfim, outras pessoas e o médico realmente ter essa autoridade, não só com o paciente, mas também na definição dos próximos passos, das próximas metodologias de assistência, né? Então, é por isso que e a geração que a gente está conversando hoje vai ser essa geração que vai estar lá na frente, né? Em 2030. A gente está falando aqui, há 10 anos atrás, a gente estava lá começando, a gente estaria aqui assistindo um evento desse, se tivesse na época, e acho que o bacana é isso, né? Já estimular para você que está assistindo a gente aqui, claro, a gente é novo, a gente está falando assim, como se também tivesse anos e anos de formado. Não, mas a mudança foi tão drástica que parece que, assim, passaram mais do que 10 anos, né, Marcos? Sem dúvida. Sem Então, dúvida assim, nenhuma. acho que... E eu tenho a impressão que quem agora está ali no começo da faculdade, agora em 2020, vai ter essa impressão ainda mais exacerbada quando tiver em 2030. Vai chegar e falar, cara, isso você falou, é inimaginável, nem imaginava que isso ia acontecer lá em Não. 2020. Então, essa reflexão é bem bacana, cara. E aí eu O queria... entendimento, né, Rodrigo? Oi? Só pegando o gancho, o entendimento
do aluno atual, que ele está tendo acesso a informações que não tínhamos antes, e ele está passando realmente por um momento de disrupção na saúde como um todo. A gente vê operadoras e pacientes buscando cada vez mais economicidade. Então, é o aluno que tem que se preparar para um novo mercado, no qual a assertividade vai ter que ser muito alta, o erro mínimo, mas aquele aluno, aquele médico que estiver, sim, bem preparado, ele, obviamente, vai se colocar bem no mercado. A curadoria médica, o nosso conhecimento, ele é muito valioso. Ele nunca vai ser substituído. Detalhe, a gente vai adaptar-se para o melhor cuidado do paciente, o melhor resultado. E esse tem que ser o foco, sabe? Então, quando as pessoas querem dissociar tecnologia e cuidado, eu acho um absurdo, porque isso não vai acontecer, muito pelo contrário, tudo que está surgindo é para a melhoria do cuidado. E o médico vai poder cada vez mais agir naquilo que ele necessita. Então, a automatização vai servir para isso. O médico daqui a pouco não vai ficar mais escrevendo em prontuário. A gente vai criar mecanismos para ele conseguir atender de maneira muito mais assertiva os pacientes em si, né? E eu acho que os alunos que estão nos ouvindo agora, é esse tipo de adaptação que precisa acontecer. Espero que tenham a mente aberta, pensem fora da caixa, porque as mudanças estão vindo para melhor. A gente tem, cara, inúmeras palestras aqui na nossa trilha de inovação e tecnologia que batem muito nessa tecla, assim, e eu acho que isso é mais um diferencial lá, se a gente colocar na época da entrada da nossa faculdade. É claro que já existiam essas tecnologias. Telemedicina não nasceu há 2, 3 anos atrás. Inteligência artificial também não. A gente sabe que são décadas de disrupção e inovação contínua ali. Porém, o que não tinha era isso. Alguém lá, na época da faculdade, chegando e falando, cara, você é estudante de medicina, mas você pode já se interessar por essa área, tá? Cara, na nossa época, se aquela galera que tivesse estudando isso era um cara, assim, extremamente fora da curva. Hoje em dia, eu acho que a grande diferença é essa, e a gente aqui como Jaleco, né, tenta estimular muito, que é isso. Diminuir esse gap, né, esse distanciamento entre, cara, formas de dominar essa tecnologia, as tendências, entender as tendências, e, de fato, ali aprendendo medicina e juntar as duas coisas. Cara, se a gente conseguir fazer isso com essa geração que está sendo formada agora, eu acredito que daqui 10 anos, eu não tenho dúvidas que o médico vai ser o protagonista dessas grandes mudanças, entendeu? E, cara, essas grandes mudanças são essas grandes, e eu acho que a consequência são essas grandes empresas disruptivas, entendeu? Então, quando você pega empresas hoje em dia, big techs, né? Você olha, a grande maioria são formações ali que, ou geralmente é um cara que vem de um background de engenharia, ou então algum background de ciência da computação, né? E eu, de fato, acredito que com esse estímulo, esse fomento a estudo de tecnologias por parte de médicos também, eu não duvido nada que daqui 10 anos tenham grandes médicos aí encabeçando essas big techs, tá? Porque eu acho que é um caminho que faz todo sentido e, como eu já falei em outras palestras, o estudante de medicina, o médico é um cara faminto por informação, por sabedoria. Então, cara, quando a gente pega para estudar um assunto, você é um exemplo disso, vai lá cara, aprende, fica em cima, estuda, lê. Então, a gente se diferencia mesmo, né? Acho que isso é mais um fator aí. Cara, eu vou entrar aqui na segunda pergunta, que é como que você enxerga a pandemia em si, o Covid-19, alterou essa sociedade 5.0 que você falou, né? Se foi, de fato, um catalisador, e se pode ter sido, né? Um catalisador dessas mudanças aí. Eu acho que a sua colocação prévia já responde muito dessa pergunta. Várias dessas mudanças já estavam a nível de mundo. Eu acho que a pandemia foi uma verdadeira enzima para tudo isso acontecer, né? Porque muitas das vezes, quando você está sob pressão e está sem muita opção, você acaba tendo que seguir um determinado caminho inexorável. E nesse momento que estava todo mundo recluso,
e os cuidados ainda precisavam acontecer com uma menor taxa de infecção pelo coronavírus, foi que a telemedicina cresceu, foi que muito de inteligência artificial acabou evoluindo, foram criados aplicativos para screening populacional com nível de infecção de coronavírus. Eu participei de criação de simuladores para estimar a sinistralidade da carteira de determinadas empresas. Então, assim, é o que a gente já estava vivenciando, estudando, sendo aplicado na prática devido a uma enzima, a um catalisador, que foi a pandemia. Eu acho que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Foi apenas acelerado pelo fato da pandemia. Concordo também, cara. Acho que era uma coisa que viria mais cedo ou mais tarde e tudo isso só acelerou, né? A gente vê em várias áreas aí. E o bacana, assim, que todos que eu conversei aqui da trilha de inovação e tecnologia, que eu mediei, que o debate, é legal de observar que o pensamento do pessoal é bem alinhado quanto a esse conceito que você colocou, né? De high-tech e high-touch, né? A gente, inclusive, teve aqui uma conversa que falou justamente desse paradoxo de como a implementação, o aumento da tecnologia na medicina vai humanizar ainda mais o cuidado com os pacientes. E é justamente isso que você traz com esse conceito, né? E bacana é que todas as pessoas que eu entrevistei aqui estavam bem alinhadas nesse conceito. Então, não é aquela coisa fria de que a gente está meio que no subconsciente, né, de tecnologia, ser um robô, uma coisa automatizada e tal, e que vai deixar vai esfriar o relacionamento entre o médico e o seu paciente. O que eu vejo é que essas pessoas que estão ali na vanguarda, né, pelo menos atualmente, dessa parte de background de tecnologia aliada à saúde, pensam assim, de que, cara, não, a tecnologia está vindo para a gente ainda mais humanizar, né? Acho que é bem isso que você coloca quando você traz esse termo, né, Marco? Exatamente. Seria um erro crasso falar de uma maneira contrária, sendo que o verdadeiro objetivo de toda essa inovação e toda essa busca pela melhoria é o nosso paciente. E ele sendo o centro de tudo, o high touch sempre vai estar no foco. E a gente nunca vai perder. Hoje em dia, as empresas que surgem com relação a startups e etc., elas já devem ter em seu DNA aqueles três pilares que a gente citou, que é a busca, sim, pelo high touch, de qualidade de vida, de inclusão, de sustentabilidade. Não tem por que a gente evoluir na parte tecnológica sem trazer uma melhor qualidade de vida para o ser humano como um todo. E, Marco, para a gente fugir também, sair um pouco desse debate até meio filosófico, e, cara, trazer um pouco para a prática, até para o estudante, para o médico que está assistindo a gente, fala um pouquinho de que, por exemplo, vocês lá na iTech Care já estão fazendo e como que isso se traduz lá para um cuidado melhor para o paciente. Claro, com certeza. A iTechCare é uma empresa jovem que surgiu de um grupo mais antigo e mais estabelecido no mercado. E ela surgiu com um objetivo de aplicar a tecnologia para uma boa gestão da saúde populacional. Então, o que a gente faz? A gente tem quase 1 milhão de vidas sob nossa gestão e através do cuidado do dado e de criação de diversos programas personalizados para cada empresa, a gente consegue diminuir sinistralidade, a gente consegue fazer um acompanhamento com aquele doente crônico para que ele não descompense, a gente consegue criar simuladores para você alcançar saídas e diminuir o custo daquela empresa. Por que a gente fala tanto em custo? Hoje, de 27,5% aproximadamente da população tem plano de saúde e mais de 90% é corporativo. Então, as empresas que antes pagavam a conta não estavam se importando tanto com o resultado, elas entenderam que isso custa e custa muito. E quanto mais você for eficiente, mais você pode oferecer para o seu trabalhador, mais você pode oferecer para o seu colaborador. E é isso que a gente busca. Então, a gente tem um time de tecnologia muito forte, que pega os dados da empresa, sobe, faz todo o alinhamento, faz toda a curadoria,
alinha num BI e divide diversos procedimentos que a gente faz para cada empresa. E com isso a gente consegue impactar positivamente a nível de doente crônico, a nível de doente agudo, deshospitalização de pacientes, cuidado com pacientes crônicos a nível de home care, enfim, esse tipo de gestão populacional que acaba, consequentemente, gerando uma economia, mas impacta muito positivamente no cuidado do paciente. Muito legal, cara. Parabéns aí pelo case aí que vocês já estão fazendo com o iTech Care e em breve também com o iCare, né? Voltado mais para a saúde ocular dos nossos pacientes. Obrigado, Marco. Acho que a gente está estourando aqui já o nosso tempo, mas foi um bate-papo excelente, cara. Sempre bom trocar essa ideia aí com você. Uma curiosidade aqui para o Marco, além de ser uma referência, um excelente oftalmologista e um cara também da tecnologia, é um excelente cabeça de área, é o famoso cão de guarda ali, joga Cão de muito guarda. também o Marcão, a gente jogava, eu já passou minha época, né, o Marco, mas eu fui um latera ali que tinha um pulmão bom também, né? Rodriguinho corria por todos. É impressionante. Era o melhor preparo físico, não errava um cruzamento. O lateral que faz gol, tipo Dani Alves mesmo, né? Nossa, bons tempos. Alto nível de UFRJ. Meu Deus. Muito Muito bom. bom, Marcão. Obrigado mesmo pela presença, cara. Sempre bom te receber aqui. O Jaleco, cara, sempre que tiver algum evento, alguma iniciativa voltada mais para essa área, você está super convidado, vai ser uma honra te receber. E, cara, tomara que em breve aí a gente possa estar se encontrando e fazendo mais coisas juntos, tendo mais boas ideias e é isso, fomentando aí cada vez mais a aplicação da tecnologia na saúde, né? Com o propósito de melhorar a saúde no Brasil. Se quiser deixar um recado aí final para o pessoal e se despedir, está aberto. Sem dúvida, obrigado pelo convite. É uma honra estar fazendo parte de um evento que vai ter um alcance a nível nacional tão grande. Espero ter contribuído para a formação desse evento e com informação de qualidade. É uma honra ter formado contigo e ver que a gente está trilhando caminhos na busca realmente da melhoria da saúde global. Hoje em dia a gente fala em globalização porque as fronteiras já foram derrubadas há muito tempo. Então, esse é o nosso foco. O que eu queria deixar de despedida, quem tiver alguma dúvida e alguma curiosidade sobre a iCare, a gente está chegando no mercado daqui a umas 4 semanas com relação aos 2 novos produtos. Só entrar em contato comigo, vai ter o link de Instagram, vai ter o link de LinkedIn, a nossa page também. E vai ser um prazer conversar com todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jaleco. Próxima oportunidade, com certeza estaremos juntos de novo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.